sábados às 23 horas no canal 11 da NET TV Urbana. Não perde. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 24 de agosto. E claro que o assunto principal aqui no programa vai ser a eliminação do Grêmio diante do Cruzeiro na Copa do Brasil. Ontem já no final da noite, nas penalidades máximas. Mas será que os pênaltis é que realmente decidiram ou os 90 minutos lá do jogo é que fizeram essa queda do Grêmio aí e saindo da Copa do Brasil? Bom, estamos aqui no programa com o Alex Bagé. Então tem a valsa do adeus aí? Puxa vida. Eu não tô morrendo, né? Mas a gente vai falar porque é uma notícia... É uma notícia como ontem estava o Diogo Rossi, que eu disse. Hoje o Diogo Rossi já está melhor, já está mais sorridente, apesar do meio sério aqui, ó. Olha como é que tá o Diogo sério aqui. Eu sou um cara sério. Com fome. Posso estar com fome, é. Não, mas ele já está mais sorridente. Ontem a notícia ainda gerava impacto, então ele estava naquela dualidade, né? Sim. Aquele paradoxo de sentimentos, o Diogo Rossi. E a gente vai falar mais sobre isso aqui no programa. João Garcia, tudo bem, João? Tudo bem, estamos aí. E o nosso convidado, o técnico China Balbino, que está conosco aqui pela primeira vez participando do nosso Virando o Jogo. Antes da gente falar do Grêmio, eu quero dizer assim que eu também estou com um sentimento igual ao do Diogo. Eu acredito que seja um sentimento paradoxal. Extremamente feliz, contente, porque sempre que um amigo da gente tem a possibilidade de progredir na atividade profissional e principalmente ter uma progressão que vai ser refletida não só no conceito profissional, mas também, vamos ser claros, no bolso, isso é muito importante. Então a gente sempre fica com aquela, vamos dizer assim, aquela inveja do bem, porque é um amigo nosso que está realmente progredindo. E por outro lado, a gente fica também muito triste, porque esse up na atividade profissional vai também causar o impedimento dele participar do programa, porque vai ter os compromissos profissionais no mesmo horário, né, numa outra emissora, numa emissora de rádio, inclusive. Alex Bagé, parabéns, cumprimentos. A tua ida para Bandeirantes é o reflexo de todo o teu trabalho ao longo desses anos, alguns que eu pude acompanhar e agora mais recentemente de perto, tanto na Grenal quanto e principalmente aqui no Virando o Jogo. Parabéns, seja feliz na Bandeirantes. Você está indo para uma empresa que o João Garcia conhece também, que eu conheço. Os caras vão matar lá, porque não era para ter dito ainda não. Quem já ouviu, viu? Já foi. Daqui para frente agora já foi. Mas agora já foi. Obrigado. E que está num momento, numa fase de remodelação, não diria reestruturação, porque a estrutura sempre teve, mas de remodelação, e que eu tenho certeza que vai ter um acréscimo, essa remodelação muito grande com a tua ida para lá. Parabéns. Obrigado pelo carinho das palavras. Sabe que o que fica melhor disso, eu estou feliz que o João Garcia esteja aqui, porque a primeira jornada que eu fiz como repórter na Rádio Guaíba, lá em 2005, tinha como comentarista o João Garcia. Fizemos um tubo, João Garcia comentando. Eu tinha saído da Bandeirantes para ir para lá e depois voltou para Bandeirantes. E eu me criei, eu digo às vezes aqui brincando, claro, eu sou muito mais jovem que o próprio Rogério Amaral, que o João Garcia, e eu me criei
desenhando aquela ideia de um dia trabalhar comunicação, e claro que vocês dois fazem parte de todo esse processo, né, que a gente busca se espelhar, até porque além de bons comunicadores sempre foram pessoas de um quilate inabalável, né? A gente nunca ouviu falar mal do Rogério Amaral ou falar mal do João Garcia. Eu estou muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Ontem até tomei um cartão amarelo em casa porque a minha esposa queria sair para jantar, para a gente comemorar, porque ela vive muito isso. Mulher de treinador, mulher de jornalista esportivo, vive muito a carreira da gente, né? E eu não consegui, mas por um lado bom, porque eu fiquei, acho que umas 3 horas só respondendo mensagem, agradecendo pelo WhatsApp, principalmente de amigos. Estou feliz demais pelo momento profissional, porque o que fica da gente são as relações, né? Então digamos que eu vou guardar quase como um dossiê o que está acontecendo na minha rede social, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, das pessoas. Se eu pegar de cada 100 mensagens, tem uma que o cara brinca alguma coisa, mas no final diz assim, parabéns pelo trabalho, vou te seguir onde for. Então estou feliz por isso. Eu não fico feliz, claro, de não participar mais da bancada em função do conflito de horários, mas vou estar sempre torcendo. Estou feliz por isso, é estranho até dizer, né? Porque tu acaba abrindo mão de algumas coisas para dar um passo à frente, mas estou feliz pelo momento, assim, pela sequência de trabalho. Obrigado. Que bom. Olha, mas eu vou lá conversar com o Sérgio Coço lá, né, que é o diretor. Quando tiver a brecha, o senhor está convocado aqui. Não vai perder o telefone dele, né, Diogo? Se eu perder, tô ferrado. Porque também está te transferindo? Não, é que não pode perder os bons contatos, né? Não é isso. Obrigado. Maravilha. Então é isso aí. Começamos o programa em alto astral, porque, como eu digo, uma notícia boa de um amigo da gente. Vamos sentir a falta aqui, mas assim que ele tiver a folga lá, ele dá uma passada por aqui. Mas é boa mexida no mercado, porque o mercado não tem só apenas o Bagé, tem o Vianney, tem o Marco Antônio Pereira, que estão indo para... Sim, o Vianney que saiu da Gaúcha e também já está se acertando com algum lugar, com a Bandeirantes. Eu não sei. E o Marco Antônio Pereira, que também saiu da Guaíba, de fazer e já está se acertando com a Grenal, é isso? Não, isso mesmo. Nós não temos nenhum compromisso com a Grenal. O que é fofoca no meio, a gente já vai divulgando. Tranquilo, então o mercado se agita, é bom? Tá certo. Isso também é no futebol, hein, Chico? Com certeza. Eu acho que, vendo o Alex falar ali, é um ciclo que acabou, né, encerrando. Acho que fez o melhor dele. Foi que nem nós estávamos falando a respeito do Esporte Clube São José, que houve a nossa saída também, né? E a gente sai muito feliz pelo que a gente fez, né? Isso que é importante. O Bagé frisou uma coisa que é muito legal sobre... o novo trabalho vai existir, mas o relacionamento que tu fez ao longo do tempo que tu teve ali, e se as pessoas procuram e deixam mensagem e querem acompanhar, é porque realmente foi um relacionamento claro, um relacionamento sincero, um relacionamento de amizade, entendeu? E de admiração. Então isso é muito importante, né? E no futebol tu sabe que é constantemente essa, né, também essa evolução. Acho que também é evolução, porque se uma outra emissora, né, ou procurou, é porque realmente também viu um grande talento, e eu acho que isso é evolução dentro da sua própria carreira. E quando eu falo em evolução, eu não estou aqui dimensionando tamanhos e importâncias das emissoras, de onde está o Bagé, né? E para onde o Bagé está indo. É naquilo que é, né, a possibilidade do que ele vai fazer na Bandeirantes, não é? E quanto ele vai ser remunerado na Bandeirantes. Então é justamente esse aspecto. Não estou aqui dimensionando valores entre Rádio Grenal, Bandeirantes, Guaíba, Gaúcha, nada disso. O valor, não vamos falar muito em valor, senão a pensão vai... Bom, tudo bem, eu já cheguei dizendo, me alcança algum aí, né? Maravilha. Olha, mas o assunto... Aliás, está vindo aqui uma mensagem já no nosso WhatsApp, 999 81 7700, 999 81 7700, o nosso WhatsApp, e tem também o Facebook, né, que você pode interagir conosco, a página da TVU no Facebook, @TVU Play, ou pela nossa página do programa, @Virando o Jogo TV. O Diogo já está aqui prontinho aí com as mensagens. Aliás, sobre o Diogo, deixa eu falar o seguinte, passa o bastão agora, né? Sim, não. Passa o bastão aqui na bancada. Vou ficar aqui no lugar do Bagé, na ponta. O bom é que o enquadramento não vai mudar muito. Não, quase nada. Tudo a mesma coisa. Né?
O mesmo tamanho. O Diogo vai continuar sendo nosso produtor aqui do Virando o Jogo, só que agora ele passa, né, com a ausência do Bagé, ele passa a ser efetivo titular, né, dessa ponta direita da bancada aí. Negocia os valores lá. Tem que negociar de novo, tem que renegociar agora. Chegou a hora, né? Não é troca de emissora, tá enganado? Mas é troca de setor, quando troca de setor aumenta o valor, é assim que funciona. Não é serviço público isso aqui também. Olha aqui, ó, o Felipe aqui de Porto Alegre, o Bagé tá igual ao Neymar, só felicidade, parabéns. Igual dos patamares bem diferentes, mas... Não vai dar para dar aquela festinha em Las Vegas lá, mas... Agora, nós tivemos hoje uma enxurrada nas redes sociais. Vocês podem imaginar, né? O que o torcedor colorado estava oprimido nessa situação, nessa disparidade de posicionamento, China, que existia. Talvez nunca tenha existido uma distância tão grande quanto agora. Internacional disputando a Série B do Brasileiro e o Grêmio disputando semifinal de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores da América, vice-líder do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Então hoje foi uma enxurrada nas redes sociais aí. E aí, exemplo que nós fizemos há algum tempo atrás com o Internacional, eu passei algumas aí, selecionei, passei para o Diogo, e o Diogo também fez uma seleção, depois a gente vai colocar para mostrar o que é a flauta. E aí vem o lado bom, né, do torcedor. A flauta positiva. Com respeito. Não aquela que vem a puxar para a briga. Nada disso. Mas a gente vai mostrar isso depois. Primeiro nós vamos falar justamente do Grêmio, logo depois da mensagem do Banrisul. A gente vai mostrar os lances aí e a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. A gente já começou aqui durante o comercial do Banrisul a falar um pouco do jogo aí, né? China, repete o que estava falando. Nós estávamos dizendo no jogo de ontem, né, Rogério, que essa questão do Grêmio não ter conseguido criar tantas oportunidades de gol, se eu não me engano, no jogo quase inteiro teve uma oportunidade ali aos 4 minutos de jogo, se eu não me engano, que o Grêmio poderia ter aberto o placar, né? Mas o Grêmio tem um ponto forte dele, além da sua troca de passe, além de ter uma equipe que tem muita posse da bola, tem a sua transição, né? Principalmente com jogadores de velocidade, que é o próprio Pedro, o próprio Luan, né? E que não conseguiu, o Cruzeiro não conseguiu dar espaço, né? Não deu espaço, na realidade, para que o Grêmio pudesse utilizar dessa forma. Tanto que o Grêmio não conseguiu, o Renato criou algumas alternativas depois ali que a gente tentou ver, que foi a questão da entrada do Fernandinho, né? Ele tirou o Barrios ali, tentou colocar o Fernandinho para que esse ataque pudesse ficar um pouco mais veloz, mas não conseguiu tanto espaço e eu acho que aí o Cruzeiro numa bola parada, né, conseguiu ter esse sucesso aí. E aí penalidade é uma coisa que aqui é sempre um ponto de interrogação, né, nas penalidades. E o Grêmio tem perdido muito pênalti ao longo do ano, né? Exatamente. O Edilson tinha perdido pênalti, o Luan tinha perdido pênalti, o Barrios, que é um dos cobradores, acabou saindo. 11. É muito alto, né? Muito alto. E claro que o Renato trabalhou isso também durante a semana, o Diogo trabalha como setorista, acompanhou isso, e muitos torcedores perguntavam nas redes sociais, poxa, para que o Renato está treinando pênalti? Opa, peraí, porque se o Renato tomou 1-0 no tempo normal, como aconteceu, vai para os pênaltis. Verdade. Mas o Grêmio foi irreconhecível, mas aí é o que o Cristina estava dizendo, peraí, o Cruzeiro diminuiu o espaço, jogou bem, sabia onde atacar o Grêmio, né, para tirar essa força. O que me chamou muita atenção, assim, principalmente no segundo tempo, é que em certos momentos, quando o Grêmio tinha essa transição,
tinha 2, 3 jogadores do Cruzeiro em cima dos jogadores do Grêmio, e aí fazia com que o Grêmio tivesse que retardar essa bola, trabalhar de novo para tentar a construção, mas aí a equipe do Cruzeiro já estava compactada de novo, né? Não deixava esses espaços. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, a partir ali dos 20 minutos, eu comecei a ver que essa bola, o Cruzeiro também não estava criando tanto, mas essa bola começou a entrar muito na questão da bola parada. E aí foi numa sequência que acabou acontecendo gol ali, né? Então e teve outras tantas chances, as oportunidades do gol do Cruzeiro. Não foi a 7 minutos que o Grêmio teve uma chance? 4 minutos. 4 minutos. E o Barrios teve para matar o jogo. Agora é sempre assim, naquele 7-1 do Brasil contra a Alemanha, o Bernardo teve uma chance de matar o jogo no início. Talvez mudasse toda a história do jogo. Um gol muda tudo. 74 na Alemanha contra a Holanda, Brasil e Holanda, que depois nós fomos eliminados, também foi uma chance que quem é que teve aquela oportunidade? Quem é que teve a oportunidade na cara já era o Van der Sar, o goleiro da Holanda em 74? Não era o Van der Sar. O Van der Sar foi depois, eu estou confundindo com o Mundial do Grêmio lá, a disputa do foi Mundial. 95 teve uma chance também que poderia ter mudado o jogo, mas não fez. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quando toca assim os times daqui numa decisão, eu sou analista, mas eu sou muito torcedor também, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda sinceridade. Para mim, uma expressão que hoje eu ouvi na garagem lá do centro, tá? Um amigo nosso lá que é lá na garagem. Ele disse: o Grêmio se acadelou pro Cruzeiro. O Cruzeiro entrou batendo um monte. 15 minutos de jogo, tinha 7 faltas na partida, as 7 faltas do Cruzeiro e nenhuma do Grêmio. E o Luan pegava a bola, tomava pancada. E aí, o que é decisão, minha gente? Cadê a alma castelhana do Grêmio? Desapareceu. Mas eu não vejo que foi esse o Mas é que teve um encaixe do Cruzeiro. Claro, não, mas tudo bem, o Cruzeiro fez um jogo ontem que não vinha fazendo. Eu concordo nem na Copa do Brasil, nem no primeiro brasileiro. E no primeiro tempo o Grêmio teve um pouco mais de vantagem, especialmente na posse de bola, porque o Cruzeiro mudou a tática, né? Mudou, não era um time que jogava com um homem na frente da zaga, depois uma linha, e lá na frente Thiago Neves, que foi muito mal, né, naquela função ali no primeiro tempo, mais avançado perto do goleiro, né, perto da área de ataque. E no segundo tempo o Mano fez uma coisa que para mim foi o que mudou o jogo. Ele tira o jogador do meio campo, o Elber, e coloca o Raniel entre os zagueiros. Ali ele matou o Kahneman e o A tua análise Bressan. tática está perfeita. Mas é que eu acho que foi aí que o Cruzeiro venceu. Não foi porque bateu, porque fez mais força do que o Grêmio. O Grêmio eu não tenho visto, eu tenho sido um crítico aqui, quase que uma voz isolada, desse futebol do toque-toque do Grêmio, que é muito legal, quando tem espaço para jogar. Já disse em outras oportunidades. Mas o toque-toque também cria esse espaço, né? Sim, mas o Grêmio tem um jogador que faz isso com muita propriedade, que é o Luan, que volto a dizer aqui, por tudo que nós já vimos do Luan, o craque é aquele que aparece no momento decisivo. Mas ele deu o gol pro Barrios e o Barrios perdeu. Tudo bem, mas ali no momento em que o jogo não estava pegado, no início do jogo. E aí vamos pro Barrios também, outra coisa que eu já falei aqui, que não é um centroavante de choque. Todos os jogos onde engrossa, o Barrios afina. O Barrios é um centroavante para mim técnico. Não, tudo bem, mas é um jogador técnico, não foi. Mas aqui não foi um jogo pegado, Diogo. Aqui o Cruzeiro não pegou. O Cruzeiro não quis jogar, não encaixou. Aqui só não encaixou. O Cruzeiro bateu aqui também. O Cruzeiro fez 26 faltas aqui. A análise do China. Mas não foi como foi no início do jogo ontem. Ontem, se o Barrios conseguiu letal naquele lance. Mas o Cruzeiro aqui é que o Cruzeiro só batia aqui. Como o China disse, o Cruzeiro reduziu o espaço do Grêmio, induzia o Grêmio ao erro e compactava. Claro. O Cruzeiro conseguiu fazer as duas coisas, que é muito difícil. Tem um mérito do Cruzeiro. O Grêmio já tinha tomado uma luz alta contra o Godoy Cruz aqui. Mas ali tinha uma diferença que ontem não tinha. Tá, mas teve a luz alta com o Godoy Cruz. Lá no primeiro jogo, eu concordo. O Grêmio fez 1-0 e o Godoy Cruz começou a bater em todo mundo. O Grêmio segurou. 40 segundos. O Grêmio segurou, estava na frente, 1-0. A grande diferença do jogo contra o Cruzeiro. Embate. Ok, tá? Contra o Godoy Cruz aqui, o Grêmio tomou uma luz alta. O Godoy Cruz saiu na frente, vocês lembram? O Grêmio achou que ia ser barbado, que ia ser o toque-toque. O Godoy Cruz jogou futebol aqui mais do que tinha jogado na Argentina.
O Grêmio tomou a luz alta. Parece que não aprendeu. Mas acho que a diferença... mesmo com tudo isso, Rogério Amaral, o Grêmio perdeu nos pênaltis. Não, tudo bem. Mas se o Grêmio tivesse... Não teve uma superação tão grande assim dentro de campo. Teve um time que conseguiu acertar uma compactação e fazer o Grêmio pensar um pouco mais, como tu dissesse, o toque-toque. Só que teve um time que não ficou só compactado, que ia também atrás dessa bola do Grêmio para fazer o Grêmio... o Grêmio começou a tocar a bola igual o rugby, cada vez mais para trás. Para trás. Tá nos assistindo aqui em São Paulo, e vai concordar comigo, Matheus Dávila, nosso repórter lá da Rádio Grenal, que estava em Belo Horizonte, ele vai concordar. Uma coisa que pesou muito ontem foram 2 jogadores do Grêmio que fizeram uma temporada extremamente regular e que foram muito mal ontem. Edilson e Ramiro. Eles são um equilíbrio pelo lado direito, onde o Grêmio não conseguiu fazer absolutamente nada. O Edilson e o Ramiro jogaram muito abaixo e, pra mim, o Ramiro jogou muito tempo ontem. Mas o lado esquerdo do Cruzeiro, quando sai ali com o Diego é muito difícil de marcar. Também é o mais forte, exatamente. Então naturalmente tu já retrai. Eu acho que aí que tá a essência das estratégias, né, do jogo, né? Porque talvez o Mano detectou isso também e acabou anulando aquele lado ali. E isso é normal, entendeu, cara? Dá com um pouco de um setor ou outro. Eu vou dar é óbvio que a dimensão é totalmente diferente, né? Mas eu vou dar uma análise do trabalho que nós estávamos fazendo. Nós fizemos um trabalho contra o Ituano aqui, e o meu lado esquerdo, Bagé, era um lado que era muito forte, com o Dudu, né, com o Rafinha, e o Ituano, cara, acabou neutralizando o nosso lado esquerdo, não deixando o nosso lado esquerdo jogar. Por quê? Análise feita, talvez o Mano, numa decisão, acabou fazendo isso porque o lado esquerdo do Cruzeiro, se tu for analisar o segundo tempo todo, cara, e daí depois ainda entrou a Arrascaeta, né? Sim. Pelo lado de lá, cara, e os caras infelizaram a vida do... Entendeu, cara? Então eu acho que também nós... Eu não vou esperar num jogo decisivo que o Ramiro e que o Edilson sejam os protagonistas desse Mas jogo. Eu não queria que eles fossem protagonistas. Eu acho que errado. Mas eles deveriam ter jogado... né? Mas nós exatamente. Setor do Grêmio. Mas, Rogério, o Grêmio não é um time de protagonistas, o Grêmio é um time de conjunto. Quem é o protagonista do Grêmio? É o Luan, que é o diferente, o resto é tudo de japonês. E aí é que eu quero chegar. O conjunto do Grêmio que protagoniza. Mas também está falhando, é isso que eu venho dizendo há hora. Porque foi superado ontem. Não, mas lembra que eu falava... Uma hora quebra, senão vai ganhar do Real Madrid. Lembra que eu sempre falava aqui, uma coisa é esse futebol do toque-toque, do tic-tac, do mimimi, como queiram, tá? Fazendo gol dentro do gol adversário praticamente, jogando em fase classificatória, jogando campeonato de pontos corridos. Quando tu chega no mata-mata, tu tem um outro tipo de competição. Mas o toque-toque é uma maneira de abrir o teu adversário. Eu concordo contigo, mas o Grêmio já tem uma dificuldade nesse toque-toque, que ele depende, o jogador dele, que é o único protagonista, eu concordo contigo que é o Luan, é um jogador que é centralizado, ele é um jogador que não faz o time jogar pelos flancos, ele não faz o time jogar pelos lados. Tanto que nós estamos falando aqui de quem? Edilson e Ramiro. Não, especialmente Pedro Rocha. Quem é que a gente faz? Mal. O Pedro Rocha do outro lado. E aí eu pergunto, esse jogador que é o único protagonista, um único lance criado, nos 90 minutos mas ele foi marcado. Não, tudo bem, mas para um pouquinho. Mas aí também é função do time se marcar. Se tu marca, tá marcado um lado. Então o Cruzeiro passa a ser uma super... Não, mas é que ontem estrategicamente foi muito bem. O Mano Menezes, qual é a principal característica do Mano, se a gente fosse debater antes do jogo mesmo? Sim. É a característica dele de trabalho tático. Exato. As estratégias que ele usa. Quantas vezes ele chegou em Clássico Grenal, lembra, João? Com 2 laterais direitos, com 2 laterais esquerdos. Mas aqui não te lembra que ele colocou aquele jogador na meia direita? Era lateral direito ou Alessandro junto com o Patrício. Não, o Mano é muito inteligente. O Mano é muito inteligente. Estrategista, né? E ele ganhou do Renato ontem. Ganhou. Mas eu acho que um grande diferencial que houve do Grêmio contra o Godoy Cruz para o Grêmio contra o Cruzeiro, que foi a luz alta, que o Rogério disse que teve o gol do Godoy Cruz. Ontem o Grêmio não tinha em campo um jogador que para mim deveria ter entrado. Especialmente quando o Ramiro começou a jogar mal, o Maicon. Porque ele tem experiência, ele é o homem da bola vertical, ele é o jogador que faz essa bola aí para diagonal. O construtor, né? Ele é o construtor do setor. É o que eu queria perguntar para vocês. Nós estamos falando do lado direito do Grêmio, né? O que foi o meio-campo do Grêmio ontem? Não, o Michel sucumbiu. O Michel não conseguiu impor nada no meio-campo do Grêmio. E por consequência o menino também sucumbiu, o Arthur. E onde é que estava o Maicon ontem? No banco. Ficou os 90 minutos no banco. É coisa que eu sinceramente não consigo entender.
E aí eu já começo a querer saber por que o Renato não começou o jogo com o Maicon. Eu não... Porque ele tem, claro, aí o Renato explicou algumas coisas ontem, mas o que se falava quando tinha essa dúvida do Maicon? Eu tinha certeza que o Maicon jogaria. Certeza, apostamos até café, perdi lá. Por quê? O Arthur vai continuar apostando café agora? Claro, outra lá? Já me desafiaram ontem. Não, mas agora não, tem que ser outra coisa. Vai apostar lá, champanhe. Vou ganhar mais, assim. Vou ganhar mais café. E o Arthur, quantas vezes a gente falou, o Arthur é o cara que ele tem muita condição de bola e é o cara do passe curto. Ele aproxima e abre para fazer a pequena triangulação, joga por aproximação. O Michel tem bom passe, mas é um cara que já não tem a mesma qualidade de movimentação de meio campo que o Arthur. E o Maicon é esse passe vertical, passe rasante, que no ano passado funcionou muito bem com ele e o Wallace. Eu imaginei que o Renato começaria com o Maicon, mas ao mesmo tempo eu pensava o seguinte, na minha opinião, não sei de vocês, destes três, quem marca mais é o Michel. E ontem também era um dia do Grêmio se preocupar com essa marcação. Só que o que eu pensei foi o que eu debati com o Bagé, e o fato de que na Libertadores... contra o Botafogo fora de casa, uma circunstância, exatamente, uma circunstância muito parecida com essa, em que o Botafogo vai ter que matar o jogo já na primeira partida, não tem o Michel. E o Maicon obrigatoriamente vai jogar ao lado do Arthur. Pois é, mas daí assim, o Michel sendo o primeiro volante, ali no caso que a gente está falando de não ter tanta qualidade para jogar, né? Pô, mas é um jogo que é o jogo decisivo. Então, se eu tenho o capitão da equipe que está à disposição para jogar, isso, assim, nós estamos debatendo aqui uma situação e a dimensão do Grêmio e do Renato é muito grande, né, cara, entendeu? Mas o que eu tô dizendo assim, se tu tem um cara que é decisivo, eu vou colocar, porque se o Cruzeiro ele vai vir extremamente compactado, eu preciso de alguém, pelo menos para que essa bola, para que a movimentação, para que eu chegue, entendeu? E é um jogador extremamente carimbado, né? Tem uma coisa, entendeu? Tem uma coisa então, que a gente... eu acho que... Vocês viram que ninguém falou do Bressan? Havia o equilíbrio. Ia haver o equilíbrio, né? Sim. Ia haver o equilíbrio, porque o Michel é um cara que ia ser a contenção e o Maicon, né? Aquela vitória de 1-0, vitória de 1-0 do Grêmio, criou uma dúvida no Grêmio. Ou ataca ou se defende. E nesse meio tempo entrou o Cruzeiro. Olha, com a estrutura tática boa. Se o Maicon estava em campo, não tinha nos cagado a pau. Não. Tá? Mas... Se o Maicon, desculpe a expressão. Desculpe a expressão. Se o Maicon, qual é o jogador que mentalmente é mais forte da equipe do Grêmio? Deveria ser o capitão, mas não é. No caso do Grêmio. Não, é o Ramiro. Pois é, mas no caso do Grêmio deveria ser. Quem é dos jogadores? Vamos pegar inclusive o Kahneman e o Edilson. Esses foram abaixo. Que são mentalmente fortes. Tá? Para mim, o Maicon é mais ainda, porque o Maicon é mais equilibrado do que o Edilson na hora de baixar o cacete, tá? E baixa mais, vamos dizer, no momento que tu tem que ser ostensivo. O Kahneman também baixa, mas o Kahneman baixa numa situação defensiva. Quando tu tem que ser ostensivo, que tu vê que estão te dando porrada, sim, e tu tem que apresentar tuas armas também. E a própria presença dele, né, Rogério? Dentro do campo, acho que como capitão, como essa imagem aí, ele seria importante, muito, né, Rogério? Entendeu? Quem lembra, muito importante, né? Quem lembra do Grêmio, do Grêmio com o Filipão, o Grêmio tinha o Dinho, né? Sim. O Dinho era uma espécie de xerife. Se bater naquele nosso, vai receber aqui. Então é isso que o Rogério está falando. Quer dizer, é a referência, né? A referência. Caçaram o Luan. Os primeiros minutos de jogo eram um absurdo. O juiz foi dar cartão amarelo para um jogador do Cruzeiro, demorou lateral, muito. Barbosa lá, né? Diogo Barbosa. Aos 20 minutos do primeiro tempo, quando era a quarta entrada no Luan, e o Grêmio não tinha ninguém tinha dado uma arriscada no Cruzeiro ainda. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui, né? Mas a primeira arriscada que o Grêmio deu, o juiz deu o cartão amarelo pro Grêmio. Cara, mas aí o seguinte, já tinha dado o cartão amarelo pro Cruzeiro, por isso que ele deu pro Grêmio. Se ele não tivesse dado o cartão amarelo pro Cruzeiro, ele não daria também pro Grêmio. Sabe, esse sentimento do jogo é que alguns jogadores têm e outros não têm. Que hoje eu acho que o Grêmio falhou
mais coletivamente ontem do que qualquer outra coisa. O conjunto do Grêmio sucumbiu em relação ao Cruzeiro. Perfeito, ok. E quando o Grêmio tinha vantagem, quando as coisas não estão dando certo, tu passou um primeiro tempo todo onde tu teve uma chance inicial e depois o jogo foi equilibrado, o teu adversário teve até mais chance. Tu começa o segundo tempo e vê que a coisa piorou. Onde é que está a tua força mental? Onde é que está a tua imposição para isso? Eu concordo com tudo isso. E aí, cadê o Maicon? Cadê os jogadores? Mas esse conjunto, Rogério Amaral, eu vou bater nessa tecla. O Grêmio não fez um jogo bom, mas do outro lado, o Cruzeiro tem uma equipe de trabalho e nós falamos isso aqui há muito tempo. O Rafael Vieira, ele começou com análise de desempenho dentro do Grêmio. Hoje ele é o cara que analisa desempenho, foi para a seleção na época do Mano. E eu conversava com o pai do Rafael, até falei na semana passada isso aqui. Sim. Olha, o pessoal está preparando, claro, não é nenhuma novidade, né? O Bagé descobriu a pólvora, o Rafael Vieira está estudando, mas estudou detalhe por detalhe. O Pedro Rocha sai por aqui, o Luan flutua por não sei onde. Se jogar o Michel não sai. Se jogar o Arthur é intenso, ele não vai dar o passe longo, ele vai carregar a bola. Teve um estudo muito forte e um treinador, por isso que eu estou dando mérito do Mano Menezes, porque o Mano Menezes é um cara tático. E ele pegou um time que o futebol bonito que o Grêmio pratica, que a gente coloca como o futebol mais vistoso do Brasil, é um futebol muito baseado em coletividade, não individualidade. Quem são as individualidades do Grêmio? Mas no primeiro jogo também tinha sido estudado. Mas é que é o fator casa. O Grêmio jogou mais à vontade, saiu mais pro jogo. Até, Rogério, assim, uma coisa que nós estávamos, acho que no último, na última vez, na primeira vez que nós nos encontramos, sim, né? Foi. Que nós estávamos conversando. O Grêmio estava, além da posse de bola que o Grêmio hoje tem jogado muito, que a gente tem falando isso, que é uma equipe que está envolvendo, mas o Grêmio, se tu for analisar, o Grêmio tem jogado muito nessa parte da transição e vai lá, faz um gol. Prova disso foi um jogo contra o Flamengo, não sei se vocês se lembram, que o Grêmio fez um gol. E depois se segurou, cara, o tempo todo, conseguiu neutralizar e tudo mais. O que acontece agora nesse momento? No jogo do Cruzeiro, e isso entra daí o que o Alex tem batido nessa tecla aqui agora, e tu falou de alternativas, né, que tem que ter alternativas também, né, cara, foi um jogo extremamente concentrado. O que o Cruzeiro, talvez a estratégia do Cruzeiro, cara, vamos segurar o ímpeto do Grêmio nos primeiros momentos, e que se tu for analisar o Grêmio, ele consegue no início do jogo construir, e é onde tem Mas quando eu critico o Grêmio, eu não estou tirando os méritos do Mano Menezes, do Cruzeiro, de todos os intervenientes aí nessa situação de jogo. Acho que a gente critica mais o Grêmio pelo bom futebol do Cruzeiro, porque é o Grêmio que não conseguiu superar o Cruzeiro. Perfeito. Mas eu sempre faço essa ressalva. Eu sempre fui um crítico desse futebol que o Grêmio apresenta. Mas é que o Grêmio nós já tivemos, jogo me permita, outros exemplos dentro do próprio Campeonato Brasileiro e na Libertadores, onde o Grêmio vacilou, em alguns se salvou, como foi com o caso do Godoy Cruz aqui, e em outros não, como foi o caso contra o Corinthians, que foi o caso contra o Avaí, com todas as circunstâncias específicas de cada jogo. O Luan perdendo pênalti contra o Corinthians, quer dizer, então são erros repetidos e coisas que não são corrigidas. É isso que eu me bato. E eu volto a insistir, Libertadores da América, o Grêmio está nas quartas de final. Se o Grêmio não mudar esse comportamento, que é o de achar que tudo se resolve na base da técnica, da qualidade e tal, e não tiver uma outra atitude dentro de campo, diante das adversidades, o Grêmio não vai passar. O Grêmio não vai chegar nessa final de Libertadores como está se esperando. Eu acho que é um momento... O futebol, o dinamismo do futebol é fantástico, né? Se a gente falasse antes do jogo, o Grêmio era favorito de ganhar o jogo, de se classificar. Agora nós já estamos falando de Libertadores com um certo medo. É o medo de acontecer a mesma coisa na semifinal da Libertadores. Desculpe, João. Mas eu esperava um jogo mais duro com o Cruzeiro do que contra o Botafogo. Mas é aí que eu queria entrar. O Rogério sempre falou realmente que o Grêmio teria dificuldades, que poderia encontrar dificuldades, mas o Grêmio nunca encontrou essas dificuldades até ontem. Foi a primeira vez que o Grêmio encontrou uma dificuldade num jogo de mata-mata nessa temporada.
Porque absorveu a dificuldade contra o Godoy Cruz e passou pelo Godoy Cruz. Sim, tudo bem, mas tem absorveu a dificuldade contra o Fluminense e passou pelo Fluminense. Patrolou o Atlético Paranaense em 2 jogos. O próprio Cruzeiro aqui não foi um jogo fácil. Mas o Grêmio não teve grandes dificuldades e mesmo assim ganhou. O Cruzeiro teve outra atitude. Mas ganhou. Diferente, ok. Mas a gente e ontem... Mas, Diogo, eu não fico só no resultado. Mas o Grêmio não jogou bem contra o Cruzeiro no primeiro jogo. Não, o Grêmio jogou bem, porque o Cruzeiro fez mais o quê no primeiro jogo? Tá, mas o Cruzeiro queria morcegar o jogo. Mas a pergunta Tu sabe que uma coisa que, Rogério, eu concordo contigo nisso aí, chegou um certo momento que nós estávamos olhando o jogo e que o Cruzeiro, cara, nem atacava mais. Não queria o Cruzeiro mais não queria mais o jogo, porque eles achavam que aquele resultado ali estava bom para eles, pro jogo de casa. Né? Não sei. Isso é uma coisa que é um sentimento que ficou. Eu concordo com o Rogério, porque assim, é um sentimento que ficou. Sim. Eu também estou concordando com isso aqui, porque eu vi que o Cruzeiro pouco queria agredir, estava muito com a posse de bola muito lá atrás, entendeu? Buscando jogar lá atrás, bola no Fábio, aparecia. Porque tinha um segundo jogo, que foi a atitude do Grêmio contra o Godoy Cruz depois de ter feito o resultado. Foi a atitude do Grêmio contra o Flamengo, que tu lembraste, depois de ter feito o resultado. O Grêmio faz o resultado e fica morcegando. Agora, quando não faz o resultado? O Godoy Cruz foi uma exceção. O Grêmio não teve nessa temporada... Mas melhor ainda então, né? Não, mas a exceção está para confirmar a regra sempre, Diogo. A regra do Grêmio é essa aí. A regra é classificar e jogar bem contra os adversários de mata-mata. A exceção foi ontem. Não, aí é que está. A minha visão não é que o Grêmio venha jogando bem contra adversários no mata-mata. Mas então não sei como é que chegou na semifinal. Chegou porque fez tocando 7 contra o Atlético Paranaense em 2 jogos. Ontem encontrou um time que conseguiu acertar um jogo contra o Godoy Cruz. Mas o Grêmio também classificou contra o Godoy Cruz. O próximo adversário na Libertadores olhar esse jogo. Como é que o Grêmio sai o que eu tô entendendo que o Rogério tem tentado passar pra gente aqui é que assim, ó, classificou, sim, não estamos tirando o mérito do Grêmio por ter classificado, mas só que o alerta ficou ligado pelo fato do que aconteceu ontem, do exemplo que aconteceu ontem, porque mas de ontem, né? De ontem, que não vem jogando aquele futebol realmente convincente. Ontem, aquela história já dita, não sei se foi a frase do Fábio Koff, de quem foi. Se tu não souber por que ganhou, tu não vai saber que tu vai perder. Não sabe o que perdeu. Hein? Não sabe o que perdeu também. Claro, porque tu acha que só o vencer é classificar? Não, mas então... O jogo bonito, não sei o que, não. Tem outras mas então a partir da derrota de ontem... Não é a partir da derrota de ontem. Só deixa eu terminar dessa vez agora. Se o Grêmio perdeu ontem, agora a gente também vai entender que o Grêmio não sabia porque estava ganhando antes. Mas o que eu estou dizendo? Que eu venho falando sempre. Não, mas aí eu vou entrar em paranoia. O Grêmio foi superado. O Grêmio tem jogado bem, tem apresentado características positivas dentro do time, qualidade técnica de um time que eu concordo com o Bagé, que tem uma diferença, que é o Luan em relação aos outros jogadores. E agora, por causa de ontem, o Grêmio não sabia porque estava ganhando. Vamos fazer um comparativo. Quem é a grande potência... que o Grêmio também se complicou e conseguiu o resultado. Mas aí que tá. Quem é a grande potência desse ano no futebol brasileiro é o Corinthians. É uma questão tática lá. O Grêmio amassou a trave da arena e não fez gol no Corinthians. O Corinthians tem uma obediência tática incrível. Sim. Mas o Corinthians outro dia foi superado pelo Vitória, que está brigando para não cair. Esse é o futebol, uma hora alguém é superado. Quantas vezes o China chegou como favorito e tomaram o porco dele? Quantas vezes ele foi jogar na arena do Beira-Rio? Nós todos da imprensa amassando o São José e o São José pegou. Esse é o futebol, né? Encaixa o jogo. O Corinthians ontem, por exemplo. O Corinthians é um time que a gente sabe qual é a estratégia de jogo do Corinthians. A estratégia do jogo do Corinthians é essa aí. E se a gente avaliar o jogo ontem, deveria ter perdido para o Chapecoense. E venceu por um lance. Mas a estratégia valeu. Se o Grêmio passa nos pênaltis ontem, não tinha nada isso. Exato, é isso que eu... Discussão da coletividade. Nós não estamos tão acentuados nisso, mas eu continuaria dizendo a mesma coisa. Não, tudo bem. Eu continuaria dizendo o que eu já venho dizendo há bastante tempo. Não, eu concordo que eu respeito a tua opinião, Rogério, só... Eu não consigo imaginar e ver isso que tu está querendo colocar pra gente, de que o Grêmio não estava sabendo por que estava ganhando. Eu não consigo ver isso. O Grêmio estava jogando bem, o Grêmio é elogiado, o Grêmio tem, né, não só opções que são as titulares, mas também aquelas que entram ao longo dos 90 minutos. O próprio Fernandinho tem um padrão. Ontem o Grêmio perdeu a classificação nas penalidades. Exato, é isso. O goleiro defendeu 3 pênaltis. Fez a parte. Dois. E mesmo assim, saiu desclassificado. 2 pênaltis. O Luan bateu no meio, eu estou sempre dizendo.
pênalti, tem um que vai bater no meio. E aí o goleiro tirou com o pé. E justamente o decisivo o goleiro que bateu no meio. O goleiro que ficar no meio sempre vai pegar algum pênalti. Sempre. Vai pegar. Mas agora... Eu não acho que a eliminação tenha sido... Nos pênaltis. Não, os pênaltis durante os 90 minutos o Cruzeiro encaixou. E fez um gol só. Né? Não, mas aqui dentro da análise de que o Grêmio não sabe por que está ganhando e não sabe também por que perdeu ontem, o Cruzeiro fez um gol só. Não conseguiu ir além. Então vamos também tentar minimizar dessa maneira. O Cruzeiro poderia, mas poderia é uma coisa que não... Não poderia. Né? Eu continuo criticando o Grêmio justamente nisso. É nesse aspecto. O Grêmio tem um futebol bonito, um futebol envolvente, quando ele não é marcado. A hora que tem um time que é um time que tenha estratégia, o Grêmio tem dificuldade. O Grêmio tem dificuldade de sair jogar pelo flanco. Eu não vejo um Grêmio tão óbvio quanto tu tá vendo. O Grêmio jogou mal contra o Corinthians na derrota por 1-0. Mal. Assim, a ponto de que em nenhum momento tivesse merecido vencer o jogo. Não, mas até porque errou um pênalti. E foi extremamente marcado em casa. Eu acho que esse é o maior problema. O Grêmio perdeu 11 pênaltis no ano. 11. Agora o Luan é a segunda eliminação. Agora o Luan não tem que bater pênalti. Não, é a segunda eliminação do Grêmio no ano por pênalti. Eu vejo que duas situações, né, cara? O Grêmio conseguiu fazer o seu resultado em casa, acabou, né, porque também nós temos que dar mérito, os caras estão jogando dentro da casa deles também, conhecem, né? E foi por uma decisão, eu acho que isso é a decisão, né, cara? Claro. De uma Copa do Brasil, é uma equipe que sempre tá chegando, o Grêmio, tu vê que, cara, a gente sabe que não é fácil, e a gente fica aqui com o sentimento, até porque, né, nós estamos na aldeia aqui. O Grêmio ganhava a decisão em pênalti, o Grêmio perdeu. Sim, exato. Mas isso é uma coisa que nós fomos agora também jogar contra o São Bernardo aí, cara, e nós dizíamos uma coisa assim, cara, nós estamos indo para uma decisão. Se nós tínhamos confiança nisso, se nós irmos para decisões de pênalti, cara, nós sabemos que nós temos uma grande possibilidade de passar. Mas foi 2 grandes jogos, se tu for analisar, foi 0-0 aqui e 0-0 lá. Nós tínhamos um ataque muito forte, a nossa defesa era uma defesa menos vazada, a equipe dos caras era uma equipe que fazia sempre gol, e foi um jogo de estratégias, e foi o que aconteceu, né? E o futebol é isso aí, né, cara? O futebol é imprevisível, e tu muito mais experiente do que nós aqui, e nós com as experiências que a gente tem, o próprio Garcia que sabe, cara, que foi 2 grandes jogos. Apesar de que a gente entende que daqui a pouco o Grêmio não conseguiu, porque tinha uma equipe o Grêmio nos acostumou, enquanto imprensa, treinador, jogador, torcedor, nos acostumou a exigir um padrão de qualidade muito alto. Que parece que não tem mais ninguém, não, sabe? Parece que o Grêmio ele tem a obrigação de passar o tempo inteiro, Rogério, vai tropeçar. Rogério, só uma coisa assim que eu vou trazer um exemplo aqui agora. Tu assistiu o Rogério também quando era pequeno, hein? Sim, com certeza. Nossa, nos assistiram muito, né? Ainda nos assistiram, né? Ainda bem, né? Ainda bem que nós continuamos aqui e continuamos assistindo, né? Rogério, uma coisa que eu vou te falar assim, ó, uma coisa, exemplo menor, né, Diogo, tá, Alex? Quem é que hoje, se tu fosse pegar a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, na chave que nós tínhamos, quem é que ia dizer que o São José ia chegar na última fase de mata-mata contra o Atlético do Acre? Ninguém. E aí o que aconteceu? Hoje a gente escuta assim, ó, porra, o São José bateu no poste, bateu na trave. Mas por quê? Eu já ouvi o seguinte, não entraram. Não entraram, não é verdade, Alex? Então assim, ó, o que acontece? O Grêmio, que nem o Alex frisou uma coisa muito... O Grêmio acostumou jogar aquele futebol envolvente e, chegou num momento e que foi também estrategicamente por uma outra grande equipe do futebol brasileiro e também mundial, né? Entendeu? Então... Pra mim não enganou. Eu venho sempre dizendo, chegar no mata-mata é um campeonato diferente. Campeonato mata-mata, tu tem que ser meio castelhano, tem que ser meio argentino. Não vai começar com isso. Tem que hablar. Não precisa. É necessário hablar. Mas tem, aqui ó, não vou. Eu largo com 1-0 para cima do Cruzeiro, com toda a qualidade do Mano, com toda a estratégia que tem, não sei o que. O Cruzeiro querendo, sabendo que tem que fazer resultado de cima de ti. Se encaixar o jogo, eu não vou perguntar. Agora, se ele encaixar com 56 você só não tem o que fazer. Mas não vou ser. O Rogério está falando em mata-mata. Nesses mata-matas que o Grêmio tem da Libertadores, tem River Plate. Na possível final, né? Não será um possível final. Possível final. Os dois podem se enfrentar no final. Você já não estou muita certeza que o Grêmio vai chegar no final. Só inverte o mando de campo, aí seria a segunda
Em Porto Alegre. Isso. Não, tudo bem, mas o River Plate... A camisa, não. A camisa River Plate, Boca Juniors... São tradição. Vamos lá. Ô, Rogério, vamos lá. só me permite, sempre que possível, não sei se ele está acompanhando hoje, mas sempre que possível ele nos assiste. E eu falei com ele ontem, o Padre Seron, lá da paróquia Padre Pedro Leonardo da Restinga, faz um trabalho maravilhoso, está construindo casas lá para pessoas que têm necessidade, faz o trabalho que, na verdade, o governo tinha que fazer, tira a criança da rua, tem o grupo lá dos gaiteiros ali da Lomba do Pinheiro, os meninos gaiteiros. Então, um grande abraço para o Padre Seron, é torcedor fanático do Internacional, é a única Nossa Senhora Aparecida que tem um manto vermelho no Brasil, não tem um manto azul. É a do Padre Seron. Então, um abraço, Padre Seron. Um abraço, Padre Seron. Aliás, o Padre Seron realmente é tudo isso que você disse e muito mais, porque ele faz parte da restinga do bem. Exato. A restinga tem a restinga do mal e a restinga do bem. Ele até está tirando alguns que são do mal e trazendo para o bem. É verdade, é verdade. É muito amigo do Dunga, ele. Muito amigo do Dunga. Muito, Inclusive, eu dei a notícia da segunda volta, da volta do Dunga para a seleção, através do Padre Seron que me passou. Estava no meio de um programa, olhei, será? Bom, eu juro por Deus, já que estamos falando do Padre Seron, eu não acreditei. Mas o padre estava mentindo? Não, achei que ele pudesse ter ouvido alguma coisa equivocada. E aí eu dei no ar para mentira. Eu não acredito, mas estou recebendo aqui a informação. E fechou depois, 2 dias depois. Porque a notícia... Olha, já que dizem que nos não pode ser nos assistem de pequeno? Sim. Eu te imitava. Tem o Seminário Internacional Sesc de Envelhecimento. Tema Cinema, Mídias e Envelhecimento, nos dias 30 e 31 de agosto, no Teatro do Sesc em Canoas, voltado preferencialmente a instituições de ensino e acadêmicos que tenham elaborado trabalhos relacionados ao envelhecimento. Palestra do alemão Michael Dom. Inscrições abertas em sesc-rs.com.br. Seminário Internacional Sesc de Envelhecimento, dias 30 e 31 deste mês de agosto, no Teatro do Sesc em Canoas. Aliás, a terceira idade não tem sido preocupação em horário político dos partidos políticos. Você pode notar que eles não falam nunca em velho e idoso. Eles não têm proposta para 20 milhões de brasileiros que votam. Porque tem 40 milhões que dos 16 para baixo não votam. Então, eu fico muito mal quando nos horários políticos não tem referência a velho. Tu viu que mudando os nomes dos partidos, estão tirando o P de tudo que é partido agora, viu? É Solidariedade, Rede, tem um agora tem outro que é, como é que é o nome desse? Tem um que parece um nome grego. Querem que o Ronaldinho Gaúcho seja filiado e seja candidato. Eu tenho aqui, em seguida eu te lembro. Bom, vamos à mensagem da Crestani Pneus e já voltamos. A rede de lojas Crestani Pneus é hoje uma referência no segmento de pneus e rodas esportivas no estado do Rio Grande do Sul. Planejada para atender seu cliente de forma rápida e eficaz, conta com uma equipe especializada em maquinários de última geração, que proporciona um serviço de excelência e qualidade para o consumidor. Venha conhecer a loja que dispõe da qualidade que você quer, pelo preço que você precisa. Crestani Pneus, onde você sempre faz um bom negócio. É isso aí, na Crestani Pneus você sempre faz um bom negócio. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Diogo, vamos atendendo os nossos clientes. Clientes é bom. Clientes é lá no Banrisul, né? E na Crestani Pneus também. Os clientes sempre tem razão, e o telespectador aqui tem razão. A gente vai colocando os lances aí, que nós temos a partida, e vamos falando aí dos nossos telespectadores, então. Vamos lá, o Sérgio Luiz Ritt Moreira manda assim, tem que ser revista esta história de preservar time para competições. O Bernardo Vidal manda um abraço aqui de Porto Alegre. A Kelly Bandeira diz, Dali China, o melhor treinador. China deixou seu nome na história do Zeca. O Marcelo Cordeiro de Moraes, professor China, exemplo de profissional. O Mário Roberto Lopes Maresco diz assim, tô aqui ligadinho no Virando o Jogo. Este é o filho do seu Armando. Sou eu. O Maresco foi meu contemporâneo, nos criamos juntos ali no Menino Deus, jogando futebol na esquina. Nós tínhamos o campo ali que era o Maracampinho. Não era qualquer coisa, era o Maracampinho ali. E a Adriana Oliveira manda assim, pronto, agora não somos mais nada então, Rogério. Perder faz parte. Achei que cansamos muito ontem, não tínhamos mais perna. Vamos lá, o Luiz Antônio.
do IAPI aqui em Porto Alegre. O Grêmio foi eliminado no jogo da Arena quando julgou ser 1-0 suficiente e abdicou de atacar no segundo tempo. Ou faltou bola mesmo. A partir daí não jogou nada. Só ruminou a bola. O Barros não sentiu nada ontem, né? Foi alternativa. O Barros sentiu. O quê? Claro. Sentiu que o graveto estava baixando. O Barros é um jogador que, se ele não sentiu nenhum problema físico, não é um jogador para sair Olha o que o Edilson faz. Jogo desse, né? Acho que foi uma alternativa do Renato, né, nesse momento. Olha o que o Edilson faz, ele vira de costas e se abaixa. Era dele. Era dele, mas eu não vou reduzir o Edilson no lance como não reduziria se fosse o Bressan no lance. Nesse lance também. Tem que reduzir. É dele. Boa tarde. O marcador. Diz aqui o Marcelo Caju. O alerta foi ligado para a Libertadores. Ontem acho que o Renato deveria ter entrado com 3 volantes para mandar do meio campo. Barros para o segundo tempo. Valeu, Grêmio, sempre te apoiarei. O Marcelo Caju, que tem uma aliança, né, com a esposa, e dentro da aliança tem o nome da esposa e o nome do Grêmio. Foi com quem ele casou. Com o Grêmio e com a esposa. O Rodrigo, da Vila Nova. Primeiro tempo, o Grêmio teve uma liberdade nos contra-ataques. Faltou aproveitar melhor os espaços. No segundo tempo, sim, o Cruzeiro conseguiu ajustar. Abraço a todos e sucesso para o China Balbino, diz o Rodrigo, lá da Vila Nova. Quem mais está mandando aqui? O Lucas. Lucas, reduz aí, eu não tenho como ler tudo que tu manda, Lucas. Cadê aquela intensidade? Podem ver, desde o jogo com o Vasco vem diminuindo a ponto de não existir mais. Ou estou enganado, diz o Lucas aqui. Nossa, o Vasco é na segunda rodada do primeiro turno. Ele diz que avisei que era uma morte anunciada, tal. Mas se é um planejamento, e até ontem, o planejamento estava. Até ontem, 9h45, antes de começar, estava tudo certo. Não, o Renato tem que preservar mesmo, tem que jogar as verdas, como se dizia lá em Bagé, realmente na eliminatória, no processo eliminatório. Quer dizer, não dá para mudar, não tem como rasgar esse planejamento da noite pro dia, né? Agora, os próximos 10 dias do Grêmio... Claro. Ai. O Grêmio tem dia 2 de setembro o Sport, é o próximo jogo do Grêmio só. Tem bastante tempo para ajustar tudo, se há tantos erros assim, especialmente como o Rogério viu, para ajustar. Eu vejo mudança de comportamento do Grêmio, não é questão de erros do Grêmio. De banana, hein? Se a gente... Mas é mudança de comportamento. O Grêmio tem que ter uma atitude que não pode ficar só dependendo Hoje é dia 24, desse futebol técnico. Então o Grêmio tem que ter um dias. outro tipo de imposição também, não é só imposição técnica. O Grêmio precisa repensar, no meu entendimento, então, o que tu faria? Essa questão da atitude. O que tu faria hoje? Não, agora. O que tu faria agora? Chegou a delegação do Grêmio, tu tem o direito de A primeira coisa é a seguinte, o Maicon, até eu ter um outro jogador do mesmo estilo e espírito, é meu titular sempre. Quem sai? Pô, pode sair o Michel. Não, pode sair o Michel. Não me problema, me apresente a pode sair o Michel num primeiro momento e vou dizer uma coisa aqui. Pode parecer, pode até o Arthur sair em determinada circunstância e jogar o Michel. O Michel é um jogador técnico também que se projeta bem à frente. E o Arthur é um jogador de intensidade de movimentação, mas é um jogador que trabalha muito o espaço, vamos dizer assim, lateralizado do campo. Ele precisa ter um jogador, ele precisa ter uma sintonia com o Luan para trabalhar isso. Se não tiver, separam os dois, acabou. Que foi o que aconteceu ontem também. Então, para mim, a primeira coisa, de plano, o Maicon é titular do time do Grêmio. Ainda mais que tu vai enfrentar Libertadores, mata-mata e tudo. Até estava aqui recebendo alguns recados e um que eu recebo é o seguinte, um comparativo de lançamentos e maneira de jogar do Arthur com o Maicon. Nessa Copa do Brasil, o Arthur, um jogador que é o segundo homem ali da linha de defesa do Grêmio à frente da zaga, é um jogador que não tenta, né? Ele tem uma tentativa em 5 jogos de tentar enfiar aquela bola pra frente. Enquanto o Maicon, por mais que erre, ele tem pelo menos 7 tentativas por jogo. Hoje eu sou bem suspeito em falar do Maicon, porque nós tivemos um jogo, isso eu falo do ano passado, na Arena, onde os primeiros 15 minutos nós tivemos um resultado positivo. Mas nos primeiros 15 minutos, Rogério, foi um inferno, porque o Maicon chegava toda hora na cara do gol do Fábio. E isso não foi uma coisa só ali do São José, só de gauchão. Sim. Não, foi de brasileiro, depois foi de competições, Copa do Brasil, e ele sempre se projetando, chegando. Esse passe do Maicon, até porque o Maicon, a origem do Maicon era meia.
E aí o que acontece, cara, ele é um construtor, o Kleber falava muito sobre isso, o professor Kleber Xavier, que hoje é auxiliar do Tite, que nos setores, na época do Corinthians, que eles estavam montando, eles procuravam muito jogadores construtores nos setores, né? E o Maicon, querendo ou não, é um construtor no seu setor, isso a gente também, assim, é uma coisa que a gente está falando aqui, mas é uma coisa que já ficou óbvia, mas também eu acho que ele é uma referência. Uma referência dentro do campo, uma liderança, né, cara? E numa decisão... É uma imposição. Exato, e até pro adversário, o Maicon uma imposição. Né? Agora, a Libertadores é campeonato cascudo, né? Não é campeonato do Arthur, não. É campeonato do Maicon. Não é campeonato do Arthur. E que a gente também, assim, né, João? A gente também não nós também não estamos falando, assim, ó, da qualidade e também do potencial do Arthur, né? Nós estamos falando do momento, assim, da experiência, né? Da necessidade da experiência, né? O Michel é um jogador que infiltra também. E o Michel é um jogador que já fez gols pelo Grêmio, inclusive aparecendo na área. E essa movimentação, eu falava desde do início, quando o Michel veio para o Grêmio, que me lembrava muito a movimentação que tinha o Maicon com o Wallace. Que se revezavam muitas vezes nessa chegada. E uma chegada de surpresa. E isso o Grêmio não tem com o Arthur. Raramente a gente vê o Arthur chegar. Não estou dizendo que agora vai se desprezar o Arthur e tudo que se falou a favor do menino se negue. Não, mas é característica dos jogadores de um momento que o Grêmio está passando. Porque a saída do Maicon, a chegada do Maicon da linha do meio campo, da defesa ao ataque, ele causa sempre a superioridade daí, né? E com a qualidade dele no setor onde ele está. Então isso é importante, o Maicon acaba finalizando, o Maicon acaba criando. Uma coisa que o Diogo falou, assim, que é muito interessante a gente também analisar, erra. Mas erra tentando a fazer o melhor do momento, de tentar infiltrar uma bola, de tentar chegar até o ataque, e isso faz com que o Grêmio tenha realmente, né, eu não abriria nunca no momento de decisão, abriria mão do Maicon. Só sobre o Maicon, eu recebo aqui que ontem na zona mista ele disse que está sentindo muitas dores, que ele está com um processo de recuperação muito difícil e que é por isso que ele não está conseguindo jogar. Que desde o jogo contra a Chapecoense, lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele não consegue se recuperar de uma maneira a ponto de ficar pronto para jogar. Foi por isso que, de novo, ontem ele pediu para não jogar. Mas aí no banco. Mas aí era uma necessidade estar no banco. Mas se não tem condição de jogar, não tem condição também. Mas daí, Diogo, o jogador desse escalão... Se ele estiver dentro do campo 30, 40 minutos, 45 minutos, sim, tu sabe que já é uma presença diferente, tu entendeu? E os caras aguentam isso, até porque ele estava no aquecimento. Claro. Ele fez todo 45 minutos no aquecimento. Isso, com todo o respeito, Diogo, é declaração para tentar amenizar alguma coisa. Mas só foi o que ele falou. Então ele está sendo parceiro do Renato, ele está sendo parceiro do time, tudo, dando uma declaração dessa. Começa com o Maicon aí, eu duvido que o Cruzeiro ia se impertigando daquele jeito que estava se impertigando para cima do Grêmio. Eu digo, agora vem a Libertadores, agora é hora de cascudo. E agora não tem uma ponte de correr, né? Não tem. E aí o Grêmio tem que começar a pensar. Campeonato Gaúcho não chegou na final. Corinthians ganhou ontem de novo, abriu 10. Campeonato Gaúcho não chegou na final, tá 10 pontos atrás do Campeonato Brasileiro. Não chegou na Copa do Brasil. Mas o Renato dizia isso. Pode praticar o melhor futebol, tudo bonito. Se não ganhar, o resultado, né? Vai ter só o resultado. Senhores, China Balbino, muito obrigado. Venha sempre aí, o programa está à disposição. Tá? João Garcia. Obrigado. Até a próxima. Pajé. Be happy, Pajé. Seja feliz. Abraço, senhores. Obrigado feliz por tudo. Jogo. Um abraço, até amanhã. Amanhã já naquela posição ali. Vocês podem fazer um churrasco aí para comemorar. Tu vai pagar, né? Então, claro. Só o que foi de luvas aí no negócio já é. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Programa Guaraci Andrade, o mais destacado programa de colunismo social da TV Gaúcha, destinado aos públicos classes A e B, exibido na TVU de terças a sextas-feiras e domingos às 22h30.
Há 10 anos, Guaraci Andrade entrevista com elegância e muito talento personalidades regionais e nacionais do mundo empresarial, político e artístico. E apresenta os mais importantes eventos regionais